Alguns anos atrás, um dos principais vestibulares de uma das principais faculdades desse país houve como tema da redação uma descrição jornalística de uma partida de futebol, aqui do estado de São Paulo, sobre o Campeonato Paulista. Uma descrição sobre as finais que envolviam dois grandes times da capital. Até aí tudo bem, e é importante e até interessante, eu acho que é até empolgante que alguém que vive nesse país e nesse estado e que conviva com o futebol o tempo todo tenha diante de si um tema como esse, porque é de alguma forma algo que a gente domina. Qual brasileira não sabe falar alguma coisa sobre futebol? Pois bem, mas quem estava diante desse desafio era um chinês, que tinha vindo para o Brasil pela primeira vez para estudar aqui. E diante daquele desafio, ele se viu na frente de algo que ele não fazia a menor ideia do que era, porque não conhecia regras de futebol, a partida de futebol e muito menos um contexto do que acontece neste país numa final de futebol, numa capital de proporções como São Paulo. Ele foi o vencedor, de maneira que foi uma das maiores notas da redação da história e escreveu o seguinte texto: Finais do Campeonato Paulista de Futebol. Instantes antes do jogo, chove torrencialmente em São Paulo. Todas as ruas se tornam alagadas a ponto de impedir completamente o fluxo de torcedores. A partida será adiada para o próximo domingo. Ponto. Melhor redação de todos. As pessoas que descreveram todos os detalhes do jogo não chegaram nem perto de demonstrar um nível de inteligência e, por que não dizer, sabedoria como essa. Alguém um dia disse que inteligência se define pela capacidade humana de resolver problemas. Alguém também completou que sabedoria, então, é a capacidade que um ser humano pode ter de ficar longe de ter tantos problemas para resolver. Não importa, o que importa é que inteligência e sabedoria não são necessariamente a mesma coisa, e a Bíblia, a que você crê e eu, fala muito mais de sabedoria e de inteligência. Além disso, ela fala que a sabedoria é incomparavelmente superior à inteligência. Você é inteligente ou sábio? E do que você precisa para viver? Vamos abrir a Bíblia e eu quero continuar essa conversa com você daqui a pouco aqui no Fé para Hoje. Já parou para pensar quais são as nossas ilusões prediletas? Como seres humanos e adultos, a gente coleciona algumas ilusões. Eu acho que uma que vai ser top 5 das nossas ilusões é a ilusão de estar sendo ouvido. Eu vou dizer para você porque eu acho que você já deve ter passado por uma situação, quando alguém chega para você e fala assim, eu falo mesmo, eu falo o que eu quiser. Eu vou te confessar, quando alguém fala essa frase para mim, quando eu falo o que vem na minha cabeça, eu falo mesmo o que eu quiser. Eu automaticamente penso assim, eu também escuto o que eu quiser. E muita gente, e muitas vezes nós vamos falando na ilusão de que estão sendo ouvidos. Chefes, diretores, presidentes, jornalistas, pais, filhos, todos nós cultivamos essa ilusão. Mas quando se trata de um Deus que criou todas as coisas, isso não pode ser uma ilusão, isso tem que ser uma certeza de que Ele está levando a sério. Nós fazemos pedidos, e estendemos os nossos clamores, mas no que diz respeito ao Criador, essa certeza precisa ser sólida, porque o poder da oração não está na boca de quem fala, mas no ouvido e na disposição de quem ouve. Quando você para pensar nas agruras da sua vida, nas dinâmicas da sua vida, você precisa ter certezas para aquelas muito maiores do que é que você e eu achamos, construímos com o nosso raciocínio. Ela precisa estar sendo revelada. É por isso que um estudo, por exemplo, sobre as respostas de Deus e a dinâmica da oração é tão importante. E esse estudo não pode ser científico, filosófico, ele tem que ser bíblico, uma verdade que sobrevive a todas as outras formas de conhecimento do mundo. Olha isso aqui, a Novo Tempo preparou esse guia de estudos, ele continua mais vivo do que nunca. Deus me ouve. A resposta é sim, você sabe, estamos aqui fazendo tudo o que fazemos baseado nessa resposta e nessa pergunta importante, que Deus leva muito a sério. O estudo sobre o poder da oração na Bíblia e as respostas de Deus, a dinâmica da oração e aquilo que precisamos fazer para tornar essa atividade cada vez mais efetiva, eficiente e construtiva na nossa vida. Tenho uma coisa para te dizer e isso é muito sério. Esse estudo chega até a sua casa gratuitamente. É só você pedir. Você está vendo os telefones que estão aparecendo aqui para você? Pois bem, você pega o telefone, manda uma mensagem se for pelo celular ou simplesmente liga, entra no site da Escola Bíblica. Fora esse, tem muita coisa lá.
Nós estamos hoje falando de sabedoria e, obviamente, não existe sabedoria desconectada do Salvador. Então, saiba, Deus te ouve, Ele quer conversar com você e quer te ensinar muitas coisas a esse respeito. Então, liga pra gente, aproveita essa oportunidade porque é de graça. Muita coisa se pode dizer e aprender na Bíblia sobre as suas definições de sabedoria. Com pouco conhecimento da Bíblia, simplesmente folheando ela e dando uma olhada nos textos, a gente vai perceber que há 2 livros, principalmente na Bíblia, que falam muito sobre isso. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, escrito pelo mais sábio de todos os sábios e todos os homens. Os textos bíblicos que vão de Jó, que compõem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são considerados esse grupo de livros de literatura sapiencial, ou seja, é um diálogo ali construído sobre sabedoria. E a palavra insensato, sensato, sábio vai aparecer muitas vezes e é muitos conselhos, não somente identificando sabedoria, como identificando os sábios e nos instruindo a viver de forma sábia. Há algo da Bíblia também que é muito importante a gente entender quando ela fala sobre sabedoria e nessa construção a gente também deve se diferenciar colocando-nos nela e vendo o nível elevado com que ela trata do assunto. Muito mais do que um domínio de estruturas filosóficas, científicas ou de outras áreas do saber humano, ela está falando de uma submissão à instrução. Isso se dá na palavra Torá, que muitas vezes nós chamamos de lei, mas a Torá na Bíblia ela está totalmente conectada com o conceito de instrução. Então a gente pode sintetizar da seguinte forma: a Torá, a instrução de Deus, é a maneira como Ele nos disse que deveríamos caminhar neste mundo, que ora caminha com a gente, muitas vezes caminha contra a gente e em todas as vezes caminhando, relacionando-se com a gente. A Torá, por exemplo, sábio Salomão vai escrever assim: filho, ouve a Torá, a lei, a instrução do seu pai. Ouve a instrução da sua mãe. Quando nós olhamos os 10 mandamentos e todos os textos de Gênesis a Deuteronômio, a Torá bíblica, nós vamos entender que ali Deus está conversando com a gente, dizendo a sua vontade, e ao manifestar a sua vontade vai dizer como nós devemos agir. E isso não pode sair da nossa mente quando pensamos na vontade manifestada de Deus, a lei, porque lei e sabedoria na Bíblia não se separam. A lei é uma instrução, um código de conduta para a vida. Mas podemos também, e eu gostaria muito de te chamar para isso, olhar para 2 detalhes importantes em 2 pontos focais da Bíblia. A maneira como Jesus, em algumas vezes, tratou essa questão da sensatez e insensatez e como os apóstolos, principalmente Tiago, falam disso, porque eles trazem questões muito importantes sobre sabedoria e sobre a diferença entre sabedoria e a nossa tão famosa inteligência. Um dos textos é muito importante que está no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, Jesus, ao concluir o Sermão do Monte, ele cita o seguinte texto, me escute. Mateus capítulo 7, verso 26 diz: E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Você pode ter ouvido esse texto e se não ouviu, há uma parábola falando sobre isso dos 2 construtores, inclusive você pode ouvir coisas sobre ela num dos episódios que está aqui no Fé para Hoje. Você pode acessar o canal do Fé para Hoje no YouTube ou no NT Play, ele está lá e é muito legal, a gente pode conversar junto. Mas pensa sobre o que Jesus falou especificamente nesse texto. Quem ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Nós temos a tendência de muitas vezes diminuir a agressividade das palavras de Jesus. E talvez você não goste dessa palavra agressividade, então eu vou usar uma outra. Nós temos a tendência às vezes de domesticar as palavras de Jesus, tirando muito o peso delas. Mas olhe para esse
que ele falou porque é muito pesado. Todo aquele que ouve as minhas palavras, palavras de Jesus que ele acabou de proferir no Sermão do Monte, ou seja, ele falou bastante coisa sobre a instrução da vida. E ele disse, quem ouve tudo isso e não pratica tudo isso, é comparado a um homem, e ele usa bem no meio a palavra insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Agora vamos puxar do ponto onde Jesus está falando, do primeiro século, trazendo para o nosso ponto. Qual é o nome que você daria para uma pessoa que constrói uma casa sobre areia? Imagine um pouco mais. Pensa num terreno, esse terreno é arenoso, mas ele teve um custo. Comprar um terreno hoje não é um baixo custo. Esse terreno também, para que alguma coisa seja construída nela, foi o custo dos materiais de construção. Não é baixo em qualquer lugar. Uma casa não se constrói de graça. Para ter uma casa há um alto investimento. Agora pense de que nome, com qual nome, como você chamaria uma pessoa que constrói uma casa sem alicerces? Ou qual é o nome que você daria hoje para uma pessoa que constrói uma casa em cima da areia? Eu sei, você está pensando em muitos nomes, eu vou propor um para não domesticar as palavras de Jesus, ele chamou de insensato. Hoje você chamaria de idiota. Quem é que pega e faz uma casa para ela cair? Porque qualquer criança sabe que ao construir uma casa, a gente não faz ela e não constrói ela sobre uma superfície móvel ou que não tenha uma solidez suficiente. O que Jesus está dizendo, depois de dizer várias palavras do Sermão do Monte, é ouvir tudo o que eu digo e achar que isso tudo é algo que se escreva num texto e pendure num quarto, coloque num quadro ou simplesmente abra uma Bíblia escrita e coloca ela como um enfeite na sala, é a coisa mais idiota que alguém pode fazer. É comparado a uma pessoa que faz uma construção inteira sobre algo que ela sabe que vai cair. É como construir uma casa sobre areia. As suas palavras não são simples, as suas palavras não são fracas, ele está falando de uma forma muito pesada. Deus está definindo aqui estultícia, insensatez, falta de sabedoria como alguém que sabe o que deve fazer e não faz, ou que simplesmente o ouve e o ouve como se as suas frases fossem frases de enfeite, frases de efeito, frases para ser tuitadas, publicadas, mas elas não são instrução real para a vida. Eu vou repetir, o que Deus está definindo aqui como falta de sabedoria é ouvi-lo sem a menor intenção de que aquilo seja uma regra de fé e prática para a vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 ao 13, é uma parábola ali sobre as 10 virgens. É uma parábola que explica todo o conceito que Jesus começou no capítulo 24, quando seus discípulos perguntaram sobre os sinais da sua vinda. Ali, o que destaca na parábola é que Jesus separa dois grupos de pessoas, e elas ali estão representadas por virgens. As virgens sábias e as virgens loucas, nécias, imprudentes, insensatas, destituídas de sabedoria, como você quiser colocar. A verdade é que tem duas categorias ali só de pessoas. Seja lá o que for, qualquer estrutura de pensamento que não seja pela lógica divina está na categoria insensatez. Isso é fato. Quer nós gostemos disso ou não, mas é muito bom que a gente goste disso, porque Deus é infalível em sua sabedoria. Pois bem, Jesus começou falando no capítulo 24 sobre os sinais da sua vinda, respondendo às perguntas dos discípulos. Falou sobre a expectativa dele, mais do que nossa expectativa sobre a sua vinda, o que ele espera de nós. E depois ele vai contar algumas parábolas que eu posso chamar aqui de parábolas da demora. Por exemplo, na parábola dos talentos, tem um texto bem no meio da parábola dizendo assim: e tardando o Senhor, demorando o Senhor. A demora, ela dá a tônica total da parábola, porque tudo que acontece porque o Senhor demorou. Na parábola das 10 virgens também, e tardando o noivo. Ele está dizendo sobre a atitude que se espera quanto à demora. Qual é a característica da virgem sábia? A virgem sábia vai para o encontro, espera esse encontro, se prepara para esse encontro, quer
o encontro, mas ela está plenamente consciente da possibilidade da demora nesse encontro e se prepara não apenas para encontrar com o Senhor. A ênfase da parábola é que ela se prepara para a possibilidade do seu Senhor demorar-se. Então ela vai para o casamento e leva óleo suficiente para o tempo que ela vai precisar, esperando que o noivo chegue. Deus chama de louca aquela pessoa que está esperando ele voltar e não tem nenhum preparo para a possibilidade da demora dele voltar. O que ele está dizendo é o seguinte: se as suas lágrimas da emoção de ter encontrado com ele hoje não são suficientes para que você resista e a sua fé persista para o tempo de vida que você vai ter sem que ele volte, perdoe-me, mas ele chama isso de loucura e falta de sabedoria. Ele não diz que nós precisamos de sabedoria para a volta dele. Ele diz que precisamos de sabedoria para de agora até a volta dele. Se o meu cristianismo só serve para dois momentos, o momento do que eu encontrei Jesus e o momento em que eu vou encontrá-lo de novo vindo nas nuvens do céu, ele diz assim: isso é loucura. Você precisa de óleo para a caminhada toda. É como você entrar numa viagem e não abastecer o tanque. Estultícia. O que ele está dizendo é que a sabedoria que ele propõe para nós é uma sabedoria da caminhada. Ele não fala de céu como se ele fosse um entorpecente que a gente usa o tempo todo para fugir da realidade da terra. Ele fala de uma realidade do céu que começa no coração e determina todas as minhas atitudes na terra. Tiago é um livro interessantíssimo, é um dos meus prediletos e cada dia que passa eu gosto mais da maneira como ele explica a vida e de como de maneira inspirada Deus nos abençoou com este livro. Tiago, para muitos, é literatura sapiencial e muitos mesmo, muita gente muito boa, muito estudiosa fala desse livro que ele funde muito do que Deus falou ali na pessoa de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, mas ele é todo proverbial, então a gente vai encontrar textos sobre sabedoria e ao mesmo tempo bem-aventuranças. E algumas palavras de Tiago, elas cruzam totalmente com o paralelismo daquilo que Jesus falou. Por exemplo, Tiago fala sobre ouvir e não praticar, ouvir e praticar. E ele diz assim, não faz nenhum sentido você ouvir a palavra de Deus e não ser praticante. E ele compara muitas coisas com um choque de realidade, típico que Jesus fala, como por exemplo, se você ouve e não pratica, você pode ser comparado a uma pessoa que olhou o próprio rosto no espelho e daqui a pouco esqueceu sua cara. Ele fala coisas desse tipo, ele é tremendo. E ele fala dessa sabedoria na prática. Mas uma coisa dessas todas que Tiago falou são importantes para nós hoje. Porque o mundo classifica as pessoas e inevitavelmente vai colocar elas em caixinhas de inteligência. Houve um tempo em que popularmente se falou dos inteligentes e os não inteligentes, e tinha uma régua de QI, QI alto, QI médio, QI baixo, QI acima da média, seja lá o que for. Mas depois de um tempo para cá, começou a se falar das múltiplas inteligências, e aí a gente consegue se encaixar em algumas delas e se acomodar com isso. Mas também, em um outro tempo, alguém começou a falar que a inteligência se desenvolve e tal, e isso é muito bom, porque conforme nós começamos a compreender mais o funcionamento do nosso cérebro, a plástica, aquilo que danifica e aquilo que aperfeiçoa, a gente também pode saber onde acerta, onde erra e como se desenvolve. Mas Tiago, falando de sabedoria, ele diz algumas informações importantes. Eu queria que você prestasse muita atenção no que ele fala logo no começo do seu livro. E Tiago, quando fala de sabedoria, ele fala de uma pessoa e de um item muito importante que deve estar na nossa mente. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Informação número 1, tremendamente importante. Sabedoria é dom. O que Tiago está falando aqui pode desagradar algumas mentes, mas ele está falando de uma verdade revelada, portanto é infalível. Não se desenvolve sabedoria com o próprio esforço.
Não se adquire sabedoria em nenhuma outra fonte, terrena ou carnal. Não há diploma para sabedoria. Não há doutorado em sabedoria. Não há genética para sabedoria. Ele coloca sabedoria como uma fonte exclusiva. Se você quiser ser sábio, você vai ter que pedir para Deus, porque somente Ele concede sabedoria. Repito, isso é muito importante. Muitas vezes nós chamamos de inteligentes o que não é inteligência. E muitas vezes chamamos de sabedoria o que não é sábio. E a Bíblia separa inteligência de sabedoria. É possível, portanto, ser muito inteligente e não ter nenhuma sabedoria. Mas é possível ter muita sabedoria sem ter passado pelas escolas formais que formam e desenvolvem as inteligências desse mundo. E você já pode até puxar dos exemplos que você viu, muita gente, muito diplomada, com muitos recursos e sendo chamados de muitas coisas daquelas que a gente gosta de classificar os seres humanos. E tendo atitudes completamente estúpidas na vida, destruindo tudo que tem ao redor. Porque essa sabedoria não se adquire, essa sabedoria se recebe e a fonte é única. Essa fonte é de Deus. Tiago vai dizer, peça, porque quando você pedir, Deus não vai lhe improperar. A palavra improperar está na maior parte das nossas traduções. Eu posso traduzir da seguinte forma, quando você pede para Deus sabedoria, Ele não vai jogar isso na sua cara. Por exemplo, Ele não vai dizer assim, você falou sobre sabedoria comigo ontem e não usou, então não vou te dar hoje. É isso que Ele está dizendo, Deus não vai fazer isso. Ele não vai repetir seus erros passados. Ele não vai dizer das vezes que Ele te orientou e você fez de forma errada. Ele diz assim, ó, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar e Ele não vai colocar uma condição a partir das suas falhas. Muito pelo contrário, Ele vai te entregar, só que você precisa só fazer uma coisa. Peça acreditando que a fonte de sabedoria é Ele. Peça com fé, não duvide da capacidade de Deus, duvide da sua, não da dele. Questione a sua certeza, não a certeza de que Deus é, e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Portanto, hoje é o momento de dobrar os joelhos, olhar para Deus e falar, faz-me sábio. E Ele vai dizer não somente que vai te dar sabedoria, mas dizer o que é isso e como usá-la. Tiago capítulo 3, verso 13, começa com uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Como Tiago começa seu texto? Ele dizendo, e junta sabedoria e inteligência, e quando ele diz isso, ele fala uma palavra super importante, um condigno proceder. O que Tiago está dizendo aqui, nós não devemos ignorar em nenhum momento da vida. Do primeiro livro, do primeiro capítulo em Gênesis até o último capítulo no Apocalipse, sabedoria nas Sagradas Escrituras é um traço de comportamento. E é por isso que todas as outras frases só fazem sentido a partir dessa condição. Você é sábio? Pergunta Tiago. Você é inteligente? Eu vou identificar a sua sabedoria, a sua inteligência, e não é a partir da abstração das suas análises. Não é a partir da maneira como você junta um problema com outro. Não é a sua capacidade taxonômica de elevar e analisar ou responder perguntas ou problemas. É a partir daquilo que você faz. E a primeira característica que ele coloca como comportamento em sabedoria é mansidão. Ele diz assim, você é sábio, deixa eu perceber isso pela maneira mansa com que você responde às adversidades da vida, em condigno proceder. Tiago não para, ele vai continuar assim, ó. Se pelo contrário, se você tem no vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Mais uma separação. Ele não apenas separa a sabedoria de inteligência. O que ele está dizendo é que existem duas fontes para um pensamento. Uma fonte que é proveniente do Espírito, porque antes mesmo ele já disse, se você quiser ser sábio, essa sabedoria vem de Deus. Mas ele também fala que existe uma outra forma de pensar, a forma de pensar de Satanás. E ele diz que a forma de pensar de Satanás não é caracterizada pela capacidade de fazer cálculos. É possível ter estruturas complexas de pensamento e isso ainda ser demoníaco. Ele está dizendo que
Uma forma de pensar de Satanás é alimentada pela inveja e sentimento faccioso. Note o que ele está dizendo. Tiago fala que se nossa maneira de se comportar e de pensar está separando as pessoas, diminuindo as pessoas e categorizando as pessoas por um elemento categorizador diferente daquilo que Deus colocou, isso não é uma forma de pensar que vem do alto. Isso é uma forma de pensar que vem da mente de Satanás. E ele não vai parar, ele vai dizer mais características. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. O que Tiago está falando? Que este comportamento determina todas as coisas que caracterizam uma pessoa sábia. De uma maneira bem prática, vamos pensar da seguinte forma. Quem é o sábio da Bíblia? O sábio da Bíblia é que olha para todas as pessoas com bondade e todas as coisas e circunstâncias da vida com bondade. E pela bondade ele decide. Portanto, ele vai dizer assim, nessa situação, qual é a maneira mais bondosa de resolver esse problema? A pessoa que tem mansidão, ou seja, uma submissão ao cuidado e à lei, à instrução de Deus para a sua vida, na hora em que é desafiado a decidir, ele decide por essa mansidão. Aquela pessoa que quer, deseja e é apaixonada pela paz, age de forma pacífica em todas as coisas e numa circunstância, seja na cozinha de casa, ou no trabalho, na faculdade, em qualquer circunstância, ou na frente de uma urna, ele pensa o que trará mais paz e decide pela paz. Bondade, paz, pureza, mansidão, sentimento de união, a durabilidade dessas suas atitudes e o quanto isso pode abranger o maior número de pessoas e pode glorificar a Deus. É a partir desses elementos, agindo juntos, o sábio pensa. Agora, se você pensar nas características que Tiago coloca e lembrar daquilo que Paulo fala, é impressionante quando ele diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A junção desses textos e numa alegre teologia bíblica, o que a Bíblia toda está dizendo, e Tiago sintetiza é: ninguém pode ser sábio sem ter o Espírito Santo agindo nele. Uma frase boa, ouvida e repetida é: uma pessoa pode ter uma coleção de diplomas e mesmo assim ser uma pessoa completamente idiota, mas uma pessoa pode não ter diploma nenhum e mesmo assim fazer o bem para todo mundo. Sábio é aquele que promove o bem. Tiago termina na forma como eu quero terminar para você. É em paz que promove-se a justiça, porque é em paz, de maneira pacífica, pelo príncipe da paz, e justificados pela fé, temos paz com Deus e com os nossos irmãos. Você quer ser sábio? Dobre os joelhos. Você quer ser inteligente? Olhe para o alto. Você quer fazer a diferença? Decida sempre pelo bem.